Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para trazer uma palavra que vai edificar a vida de vocês. Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal, deixem o seu like, façam os seus comentários e ative o sininho para que a cada nova mensagem incluída no canal vocês sejam notificados. Queridos, hoje nós vamos falar a respeito de intimidade com Deus. E eu quero começar lendo alguns versículos da palavra de Deus para vocês. O primeiro versículo está em Salmos 25:14, que diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele fará conhecer a sua aliança. O segundo texto está em Tiago 4, versículo 8, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E o terceiro versículo está em Jeremias 29, 13 e 14, que diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Bom, eu queria dizer para vocês que desde quando o Senhor criou o homem lá no Éden, ele criou o homem para que o homem tivesse relacionamento com ele. Todos os dias, todas as tardes, o Senhor passeava pelo jardim do Éden e ele tinha um relacionamento com Adão. Mas, como Adão pecou, o pecado separou o homem do Senhor, separou o homem de Deus. Depois disso, o Senhor ele passou a falar somente com um homem, que era o sacerdote. Então, o sacerdote falava com Deus e o sacerdote passava todas as instruções, tudo aquilo que o Senhor tinha falado com ele para o povo. Mas já existia um plano desde o Éden de Jesus se manifestar nessa terra como Messias, né, morrer na cruz pelos nossos pecados, por mim, por você, e assim restabelecer esse relacionamento, essa intimidade de Deus com o homem. Então, queridos, hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai através de Jesus, porque Jesus ele é o único intercessor, é o único intermediador entre Deus e os homens. E eu queria falar para você, queria exemplificar de uma forma bem didática, que eu tenho certeza que você vai entender. Toda vez que nós conhecemos uma pessoa, seja um amigo, seja uma pessoa, enfim, no nosso trabalho, seja uma pessoa que vai ter um relacionamento afetivo, quando você conhece qualquer pessoa que você vai ter um relacionamento, no primeiro dia, você não vai abrir toda a sua vida, você não vai compartilhar os seus sonhos, você não vai compartilhar os seus projetos, até mesmo porque você acabou de conhecer essa pessoa. Mas no decorrer dos dias, com a convivência, se esse relacionamento for testificando no seu coração, com certeza você vai tendo intimidade com essa pessoa. Você vai ouvindo essa pessoa e você vai compartilhando mais da sua vida, da sua intimidade, daquelas coisas mais profundas do seu coração com essa pessoa. Não é dessa forma que acontece? Então eu quero te dizer nesse dia que com o Senhor não é diferente. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ter livre acesso ao Pai. E nós começamos a conhecer o Senhor, nós começamos a saber como Ele age na nossa vida, como Ele fala conosco, e dia após dia o Senhor busca esse relacionamento de intimidade com Ele. Mas muitas vezes nós chegamos diante do Pai somente para falar de problemas, somente para fazer petições, e muitas vezes esse relacionamento não acontece. Por que não acontece? Porque relacionamento acontece entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. Nesse caso nós estamos falando de relacionamento com Deus Pai. Então nós estamos falando
de relacionamento entre duas pessoas. E quando só uma pessoa manifesta num relacionamento, não é relacionamento, é monólogo. E muitas vezes nós cometemos esse erro com o Senhor. Nós chegamos diante dele e nós falamos de muitas coisas que nós esperamos dele, nós falamos de muitas coisas que têm doído no nosso coração, mas nós não paramos para ouvir aquilo que ele tem para falar conosco. E isso é muito importante, porque como eu li aqui nesse versículo, no primeiro versículo em Salmos, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele revela a sua aliança para aqueles que o temem. Ou seja, o Senhor quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós, porque ele já sabe, ele já conhece todos os nossos problemas, ele conhece o que deseja o nosso coração, ele conhece os nossos projetos, ele conhece tudo ao nosso respeito. Mas ele busca relacionamento de intimidade comigo e com você. E agora eu queria falar a respeito de alguns tópicos que impede esse relacionamento de intimidade com Deus Pai. Porque muitas pessoas chegam e falam: pastora, mas eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Então pode ser que você está cometendo algum erro, e eu vou falar algumas coisas a esse respeito, ou de repente você está falhando em alguma das etapas. E o primeiro motivo que impede nós de termos um relacionamento de intimidade com o Pai é a orfandade. Ou seja, aquela pessoa que não teve uma figura de pai ideal, aquela pessoa que teve um pai de repente que o abandonou, ou de repente teve um pai ausente, um pai distante. Isso é uma das coisas que impede o nosso relacionamento com Deus Pai. O segundo tópico é ativismo. O ativismo, ele nos afasta da presença do Senhor. Por quê? Quando nós trabalhamos, Deus descansa. E quando nós descansamos, é que Deus trabalha ao nosso favor. Né? Isso diz na palavra de Deus também. Então, muitas vezes, quando nós estamos muito preocupados com muitas coisas, às vezes nós esquecemos do Senhor. E quando nós estamos trabalhando muito, preocupados com muitas coisas, o Senhor está descansando. Então, nós precisamos separar um tempo de qualidade para o nosso Pai, para o nosso Deus Pai. O terceiro tópico é a avareza. A avareza, ela separa o Senhor de nós. Por quê? Porque o avarento, ele tem Mamon como seu Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a outros deuses e a outro Deus. Então, ou nós servimos o Senhor ou nós servimos a Mamon. Então, nesse dia, vamos sondar os nossos corações e ver o que está no coração, o que está no nosso coração. O quarto tópico é a religiosidade. A religiosidade também nos impede de termos um relacionamento de qualidade, de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque a religiosidade é uma espiritualidade totalmente carnal. E nós sabemos que no Novo Testamento, Jesus tinha muito problema com os religiosos. Jesus tinha muito problema com os fariseus, com os saduceus. Ele não tinha problema com os pecadores, porque ele veio para resgatar a mim e a você. Mas ele tinha muito problema com os fariseus, com os saduceus, que eram os doutores da lei, que eles se achavam que eles eram os maiores, os maiorais, e na verdade eles não tinham intimidade com o Senhor. O quinto tópico fala a respeito de pecado oculto. O que é isso, pecado oculto? Todas as vezes que as pessoas têm algum pecado escondido, alguma coisa que não quer confessar, que não quer se arrepender, isso também distancia do relacionamento e da comunhão com o Senhor. Eu quero citar um exemplo muito clássico na palavra de Deus,
que foi a respeito de Safira, né? Safira, ela encobriu a transgressão do marido dela, ou seja, ela era cúmplice do pecado do marido. E quem conhece a palavra de Deus sabe o fim que teve Safira. Safira foi liquidada, aniquilada, foi morta ali no altar depois que o seu marido já tinha sido morto. Por quê? Porque toda vez que nós não confrontamos uma pessoa que está em pecado, nós nos tornamos cúmplices dessa pessoa, né? E isso também é um pecado, não só aqueles pecados que estão diretamente conectados a nós, mas a cumplicidade do pecado também nos afasta de Deus. Queridos, e eu também quero falar para vocês a respeito de um último tópico, que esse tópico é muito importante, que é a não leitura da palavra de Deus. Quando nós conhecemos alguém, nós aprendemos a conviver com essa pessoa, e dentro de pouco tempo, dependendo do nível de convivência que nós temos com essa pessoa, nós estamos já sabendo os hábitos dela, nós sabemos os comportamentos, às vezes até o tom de voz. E com o Senhor não é diferente. A revelação do Pai está na palavra de Deus. Então, se nós não separamos um tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer o nosso Pai, como é que nós vamos ter intimidade, como é que nós vamos ter relacionamento com Ele? Não é verdade? Então, no dia de hoje, eu quero que vocês reflitam a respeito dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que eu não consegui, ok? Muito obrigada e até o meu próximo vídeo. Que Deus abençoe.